Momento da Palavra. Glória a Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor para os meus irmãos do Facebook também, que estamos agora conectados também diretamente do Facebook. Pastor, eu queria acompanhar do Facebook, como é que a gente faz? Só você entrar no Facebook e colocar Canaã Juazeiro, e você também participa ao vivo aqui, diretamente do Facebook, tá bom? Pastor, eu quero continuar aqui pela minha rádio, eu gosto demais de ouvir a rádio. Amém, glória a Deus, viu? Glória a Jesus, pelo aplicativo também, né? Você pode estar aí conectando aí pelo aplicativo, tá bom? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, apanha a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, ou no Evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Glória a Jesus, está ótimo, servo de Deus. Lucas, capítulo 10, vamos ler os versículos 25 em diante, tá certo? É muitos versículos, é uma pregação até extensa, e eu quero tentar falar dela toda hoje, tá certo? Sobre o bom samaritano, irmãos. A parábola do bom samaritano. Glória a Jesus. Se você aprender alguma coisa da parte de Deus hoje, nós já ganhamos algo de Deus, né? Se a gente entender algo nessa noite, a gente já sai daqui vitorioso, vitoriosa, você, tá bom? Lucas capítulo 10, minha garganta está um pouquinho fraquinha, e eu vou estar falando assim mais lento, mais calmo, tá certo? Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim a palavra do nosso Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei, como você está lendo? E respondeu ele e disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, vai contar agora uma história, né? Que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto ou quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo o rapaz caído no chão, ferido, passou longe. A Bíblia diz que ele passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que ele mais, e de tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com o ferido. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Senhor Deus e Pai,
Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, louvar e bendizer o teu nome, Jesus, e pedir a tua direção sobre as nossas vidas. Eu não sei o que o teu filho, a tua filha tem passado, enfrentado, mas tu sabe e conhece todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos e por fé já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, palavra extremamente conhecida. Glória a Deus. Um abraço para todos os meus irmãos aí do Facebook e os meus irmãos da Rádio Gospel FM, que também estão pelo aplicativo aí. Um certo doutor da lei, ele vai tentar Jesus. O que é tentar? Tentar pegar Jesus em alguma palavra. Porque o ministério de Jesus, irmãos, foi extremamente perseguido. A gente olha e vê Jesus fazendo milagres, a gente vê Jesus multiplicando alimento, Jesus curando todo tipo de enfermidade, ressuscitando mortos, mas você não sabe o que tem por detrás do ministério. A gente muitas das vezes vê o glamour do ministério. Muitas das vezes a gente vê, irmãos, que o ministério é algo bom, é algo excelente, que tem um bônus maravilhoso, e é verdade. Mas por detrás do ministério, irmãos, tem muitas dores. Por detrás das cortinas, quando fecha-se as cortinas, né, só quem sabe é aquele que está na frente de um trabalho, aquele que está na frente de uma liderança. Então as perseguições são muitas, irmãos. São muitas. Se o líder ele não for coberto de oração, irmãos, ele padece, ele perece. É por isso que o líder, o pastor, o evangelista, o presbítero, enfim, aquele que está na frente do trabalho, irmãos, é o que mais carece de oração. É o que mais carece de ser coberto de oração. Cristo, irmãos, era dioturnamente tentado. No início do seu ministério foi tentado por Satanás. E depois que Satanás não consegue tentá-lo, não consegue persuadi-lo, não consegue derribá-lo, irmãos, ele vai mandar os secretários. Então a vida de Cristo, o ministério do Senhor, foi um ministério de perseguição, né? Então todos tentavam Jesus, porque as pessoas pensavam, por ser estudiosas, pensavam que poderia combater a Jesus. Elas pensavam que a sua inteligência poderia sobrepor a inteligência de Cristo. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Toda a tua inteligência diante do Deus que eu e você servimos, toda a inteligência desse homem, toda a inteligência dessa mulher, diante do Deus que nós servimos, é loucura, irmãos. É loucura. E a Bíblia diz assim, que se levantou um certo doutor da lei. Na época ele era uma espécie de juiz, de advogado, era o que entendia da lei, era o cara que entendia pormenores da lei. No dia de hoje, um advogado, porque nós temos o acesso aos livros da lei, mas a gente não se importa com isso, né? Quem vai se importar com essas coisas são os advogados, são os promotores, os juízes, enfim, aqueles que trabalham em favor da lei. Então nessa época também tinha os doutores da lei. Quando alguém tinha alguma causa para ser resolvida e as pessoas tinham dúvida no que falar, no que fazer, de como proceder, chamava-se um doutor da lei. Não, vamos levar esse caso até o doutor da lei. Então a Bíblia diz que se levantou um doutor da lei, tentando, provando Jesus e dizendo. O interessante é que as pessoas, quando querem nos provar, elas não chegam chutando, viu, irmãos? Elas não chegam xingando, elas não chegam te humilhando, elas chegam te elogiando. E desde já eu quero te dizer, cuidado com os elogios. Tome muito cuidado com os elogios, porque de uma crítica a gente se defende, a gente pode rebater, mas de um elogio não, irmãos. De um elogio não, o elogio a gente se exalta. O elogio a gente cresce, a gente pensa que está crescendo, a gente pensa que está fazendo realmente o negócio acontecer, mas tome muito cuidado com os elogios. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe trabalhar.
O inimigo, ele trabalha, irmãos, no cansaço. No cansaço. O inimigo trabalha na fraqueza. O inimigo trabalha batendo naquele mesmo lugar pra gente se enfraquecer. Igual um lutador. Não sei se você já viu um lutador em um ringue. Ele atinge ali, sei lá, o supercílio aqui, o supercílio do outro lutador, tá aberto. Onde é que ele vai bater de novo? Vai bater onde tá aberto, pra machucar, pra ferir, pra tentar derrubar. E assim é Satanás. Ele fica batendo, irmãos, onde está aberto, onde está a ferida, para machucar mais ainda, para tentar nos derrubar. Então, muito cuidado com os elogios, muito cuidado. Repito, uma crítica, você se defende, o elogio não. O elogio você cresce, o elogio você incha, e cuidado com os elogios. Porque o inimigo, irmãos, quando ele vai tentar de todas as formas, e quando ele vai me tentar naquilo que eu gostava no mundo, por exemplo, drogas, prostituição, jogos, e ele vai ver que a gente não vai cair mais nesses pecados, desses delitos, ele não para, ele não desiste, viu, irmãos? O que é que ele vai fazer? Ele vai continuar, mas agora ele vai mudar a estratégia. O que é que ele vai fazer? Ele vai te exaltar, ele vai te engrandecer. Porque a Bíblia diz que o exaltado, irmãos, Deus abate. Ele vai fazer com que eu pense que eu sou grande, que eu sou uma coisa que eu não sou. Então tome muito cuidado. Então, a princípio, o doutor da lei vai chegar chamando Jesus de mestre. Ele sendo um doutor, era como ele estiver dizendo: o Senhor é meu professor, o Senhor está acima de mim. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Interessante que ele entendia muito de lei, de regras, mas de evangelho ele não entendia nada, irmãos. Parece até as pessoas do mundo, viu? Então não fique abismado, não. Eita, que o homem é inteligente, a mulher é inteligente. Glória a Jesus, Deus abençoe a vida dele. Mas mais inteligente, irmãos, é aquele que entende sobre salvação. Mais inteligente é aquele que conhece e entende a espiritualidade. Mais inteligente, irmãos, é aquele que entende como é que as coisas se discernem no reino espiritual, que é de forma espiritual. Esse rapaz conhecia tudo de lei, mas com relação à espiritualidade, irmãos, nada. Vida eterna, nada. Salvação, nada. Evangelho, nada. Não entendia de nada, irmãos. Se eu entender de tudo nessa vida e não entender do evangelho, irmãos, eu não compreendo nada, irmãos. Se eu entender de tudo nessa vida e não entender de salvação, irmãos, eu não compreendo nada. Voltando só um pouquinho para onde Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, no deserto. Foi tentado por Satanás 3 vezes. Satanás tentou Jesus. E Jesus por 3 vezes, ele poderia, irmãos, ter aniquilado Satanás. Só com a palavra. Morra, e ele morria. Os anjos poderiam vir ali matar Satanás. Enfim, ele preferiu nos ensinar combatendo Satanás através da palavra. Satanás chegou e disse: ei, transforma essas pedras em pães. Foi o que ele disse? Está escrito. Olhemos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás, sabendo, ele vai dizer: está escrito. Aí Satanás vai usar a palavra. Eu sei, irmãos, que Jesus vai vencer Satanás por 3 vezes através da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Você pode saber de tudo nessa vida, você pode entender de todas as leis, mas se você não souber o que está escrito, nós não entendemos nada, irmãos. Eu tenho que compreender o que está escrito, irmãos. Só assim eu irei combater as artimanhas de Satanás sobre a minha vida. Só assim, irmãos, eu irei vencer as tentações. Eu tenho que compreender o que está escrito na palavra de Deus. Escute. Então a pergunta desse rapaz é o seguinte: ei, eu quero saber o que é que eu faço para herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Tu não é o doutor da lei? Como é que tu lê a Bíblia? Como é que tu está interpretando a Bíblia? Aí ele vai, irmãos, enche o peito e diz: não, eu estou interpretando de forma legível, legítima. Respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fez uma interpretação muito boa
do que é o Antigo Testamento, do que é a Bíblia em si. A Bíblia é amor, irmãos. É amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a mim mesmo. Então ele fez uma boa interpretação da Bíblia. E Jesus disse assim para ele, ó, e disse-lhe, respondeste bem, faça isso, meu amigo, e tu vai viver. Aí ele disse assim, ó, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo, Jesus? Ele disse, não, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas Jesus, pronto, faz isso, cara, tu vai viver. Aí ele vai tentar Jesus, vai fazer uma pegadinha com Jesus. Aí diz assim, mas quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus vai ter que contar para ele uma parábola. E é agora que nós entramos no nosso texto, na nossa pregação de hoje. Porque Jesus vai contar uma parábola para relatar o que é amar. Jesus vai contar uma parábola para relatar o que é o próximo. Não sei se você sabia, mas você vai ficar sabendo hoje quem é o teu próximo. O teu próximo não é apenas aquele que você ama, não. O teu próximo não é apenas aqueles que você conhece, não. O teu próximo não é apenas aquele que faz o bem a você, não, irmãos. O próximo é qualquer pessoa que Deus colocar perto de você para ajudar. Escute. E respondendo Jesus, disse-lhe, ou conta uma história, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando, se retiraram, deixando o rapaz quase morto. Se ele vinha de Jerusalém, provavelmente, ou quase certeza, ele estava vindo do templo, irmãos. Ele estava vindo de uma oração, ele estava vindo de uma adoração, ele estava vindo de um serviço ao Senhor, e quando ele desce de Jerusalém, porque todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre Jerusalém, fala que alguém subiu a Jerusalém. E todas as vezes que alguém sai de Jerusalém, as pessoas descem de lá. Era uma cidade alta, vimos? Jerusalém é conhecido como uma cidade alta. O templo, né, que ficava em Jerusalém, ficava num lugar muito alto. Então todas as vezes que alguém ia para Jerusalém, alguém subia a Jerusalém. E todas as vezes que alguém saía de Jerusalém, alguém descia de Jerusalém. Vou repetir para os irmãos. E descia, versículo 30 do capítulo 10 de Lucas. E descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, roubaram, espancaram ele, foram embora e deixaram o rapaz quase morto. Quase morto, irmãos. Aí a Bíblia diz assim, ó. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E vendo o rapaz caído, quase morto, a Bíblia diz que ele passou de largo, passou longe. Espera aí, irmãos. Interessante que Jesus, ele usa exemplos fora do comum. Um rapaz caiu e um sacerdote, um pregador do evangelho, um líder espiritual, alguém que tinha a função, irmão, de levar as pessoas até Deus. A função do sacerdote era levar o povo até Deus. A função do profeta era trazer Deus ao povo, mas a função do sacerdote era levar o povo até Deus. Alguém que estava de forma constante na presença de Deus, vai passar por aquele caminho, vai ver aquele próximo que estava ali caído, mas vai passar de longe, irmãos. Vai passar longe, porque o rapaz estava caindo, talvez ele estava apressado, ou talvez pela lei, né, deles, não poderia tocar quem estava ali ensanguentado no chão. Mas entenda uma coisa, eu tenho que ser cristão, irmãos, em qualquer situação. Eu não posso ser cristão apenas quando eu estou ministrando na igreja, não. Não é o paletó que me faz cristão, não é o microfone que me faz crente, não é a oportunidade que me faz crente. Não é, irmãos. O que me faz crente é o compreender que Jesus me ama e que eu amo esse Senhor e que eu tenho que amar o meu próximo. Irmão, ser crente é amar as pessoas. Então, irmãos, eu não posso ser crente apenas dentro de um templo.
Eu não posso servir a esse Deus apenas quando todos estão olhando para mim. Apenas quando eu estou com a oportunidade de cantar, apenas quando eu estou com a oportunidade de trazer uma reflexão, de dar uma saudação, de fazer uma oração. Não, eu tenho que ser crente em qualquer situação. O apóstolo Paulo vai dizer: ou não sabeis vós que vocês são o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, que eu e você somos a igreja do Senhor. Onde quer que nós estejamos, nós somos igreja, irmãos. Se eu estou em casa, eu sou igreja. Se eu estou na igreja, eu sou igreja. Se eu vou para a padaria, para o mercado, para qualquer lugar, para o trabalho, eu sou igreja. Eu não posso deixar de ser igreja em nenhum lugar, irmãos. Mas esse sacerdote vai passar, ver o homem caído no chão, e vai passar longe, irmãos. Alguém que estava ministrando a palavra, alguém que estava levando os sacrifícios do povo para Deus, alguém que estava fazendo uma oração, alguém que tinha a vida no altar, mas quando vê alguém caído, não estende a mão. Irmãos, evangelho é ver alguém caído e estender a mão. Evangelho não é só ministrar a palavra, evangelho não é só cantar canções, evangelho não é só servir na igreja, evangelho também é estender a mão para o necessitado, é estender a mão para o caído, é atar as feridas, é ter remédio para passar nas feridas. Já pensou um sacerdote que não tem vinho, que não tem azeite, que não tem remédio para curar a ferida de ninguém? Qual é a função desse sacerdote? Nenhuma, em vão. Mas espera aí, que não ficou só por aqui não. Jesus disse assim, ó: também por aquele lugar o sacerdote passou e nem viu, mas agora vem um cantor, agora vem um levita, aquele que cuidava da casa do Senhor, aquele que se dedicava, aquele que abria a igreja, aquele que fechava a igreja, aquele que limpava, aquele que fazia tudo, não, e cantava, ministrava, tinha responsabilidade de ministrar os louvores, as canções. Não, agora vai, porque agora vem um levita. E um levita, porque ele, quando ele canta, ele abre o coração, ele diz que nós temos que amar mesmo. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor, para a gente amar, para a gente ajudar. Não, agora um levita vai fazer a diferença. Um pastor não, porque o pastor já está defasado mesmo. Mas quem canta não, quem canta é cheio de Deus. Aí lá vem um cantor. E de igual modo, versículo 32, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, a Bíblia diz isso, vendo, a gente podia até dizer, não viu não, acho que ele não viu não, vendo, passou de largo, passou de longe, fez um caminho, deu uma rodeada grande, para não passar perto daquele rapaz que estava caído. Qual é a nossa função, irmãos? Para que Deus te chamou? Pastor, ele me deu uma voz linda e maravilhosa para me louvar, glória a Jesus. Mas o louvor a Deus não é só o cantar. O louvar ao Senhor também é o servir, é o ajudar, é o amar. Quando você ama, você está louvando a Deus. Quando você faz a obra de Deus, você está louvando ao Senhor. Quando você ajuda o teu próximo, você está louvando a Deus, irmãos. É um louvor a Deus. O louvor não é só com a boca, não é só de palavra. O louvor também, irmãos, é com atitudes. O que vai adiantar, irmãos, eu ser cheio da unção de Deus em cima do altar, mas quando descer, ser vazio, seco, não ter nada para oferecer para ninguém. Não sei se você sabia, mas o crente, ele tem sempre algo para oferecer para alguém. Pastor, estou desempregado, passando uma luta grande. Não é só isso que você tem para oferecer para alguém. Não é só dinheiro. A maioria das pessoas estão precisando de uma palavra sua. A maioria das pessoas estão precisando ouvir um Jesus te ama, até um boa noite. Já pensou? Boa tarde, bom dia. Como é que você está? Está bem? Talvez a gente não tenha nada para ajudar ele, para ajudar ela. Mas as pessoas estão esperando isso. Então o levita veio, irmãos, e passou de largo também. Por quê, pastor? Porque não tinha nada para oferecer. A gente só dá o que a gente tem, irmãos. Como é que eu vou oferecer aquilo que eu não tenho?
Como é que eu vou dar amor se eu não tenho? Como é que eu vou dar compaixão se eu não tenho compaixão? Como é que eu vou liberar perdão se o meu coração está cheio de angústia? Como é que eu vou dar alguma coisa se eu não tenho? Primeiro eu tenho que buscar para mim, irmãos. Escute, se encha de Deus nesta noite. Se encha do amor de Deus, da presença de Deus, do perdão de Deus, para que eu e você possamos ser cheios e também transbordar para outras pessoas, irmãos, para outras vidas. Então eu não dou porque eu não tenho, irmãos. Ele não dá, não cobre das pessoas, porque muitas das vezes ela não dá porque ela não tem para dar, irmãos. Ah, como eu queria tanto que aquele irmãozinho falasse comigo, eu queria tanto que aquela irmãzinha me cumprimentasse, eu queria tanto que ele orasse por minha vida, eu queria tanto que ele fizesse algo. Ele não faz porque ele não tem para oferecer, ele não tem para fazer, irmãos. Ele não tem. E o interessante é que a gente espera, irmãos, a nossa ótica é interessante. A gente olha para a aparência. Não, aquele ali pode me oferecer alguma coisa. E a irmãzinha e o irmãozinho, eu gosto muito de falar disso. A irmãzinha e o irmãozinho que ninguém dá nada, ele está cheio de Deus para te oferecer. Ele está cheio da unção de Deus para te oferecer. Até, irmãos, aquele que não é tão crente assim, já pensou? Eita, pastor, isso aí já é heresia. Não, irmãos, nós estamos lendo a Bíblia aqui. Você já vai ver que o samaritano, alguém que era excluído pelos judeus, porque a Bíblia diz que não era o samaritano que se dava com os judeus, não. A Bíblia diz que era os judeus que não se davam com os samaritanos. Os judeus eram tão crentes, tão bons, que excluíam os samaritanos. Mas a Bíblia diz que passou um sacerdote, passou um levita, passou talvez a igreja toda por ali, mas veio o samaritano. Versículo 33 diz assim: mas, olha, Jesus colocando mais, dando uma esperança. Porém, todavia, entretanto, escute. 2 passaram que não tinha nada para oferecer. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. E vendo, da mesma forma que todos viram, o sacerdote e o levita viram, a Bíblia diz que eles vendo, passar de largo. Esse vendo, irmãos, ele se moveu de íntima compaixão. Já pensou, irmãos? Ele pensou: esse rapaz, ele não pode estar aí deitado. Porque a gente não pode olhar para as pessoas pelo que ela tem, irmãos. Nós temos que olhar para as pessoas pelo que ela é. É uma vida ali. Nós olhamos talvez para os moradores de rua, para os drogados, para as prostitutas, para os homossexuais, mas ali é uma vida, irmãos. É uma vida, é uma vida. Jesus também morreu pela vida desse homem e dessa mulher. Deus também morreu pela vida deste homem e desta mulher, irmãos. Escute. E o bom samaritano se encheu de íntima compaixão, irmãos. Foi diferente dos outros. E aproximando-se. Interessante que ele fez tudo que os outros não fizeram. Os outros passaram de lá. Ele se aproximou. E atou-lhes as feridas, aplicando azeite e vinho. E colocou sobre o seu animal, sobre o seu cavalo, sobre o animal que ele estava. E levou para uma estalagem, uma pousada naquela época ali, para ele ser cuidado. Escute, quero já terminar. Dentro de 5 minutos eu quero terminar. Pastor, o que foi que esse bom samaritano fez? Ele viu, se aproximou e tirou da sua bolsa. Presta atenção. Eu quero te dizer algo nessa noite, você crente cristão. Não pode faltar na bolsa do crente o vinho, que é a alegria, e o azeite, que é o Espírito Santo. O problema do sacerdote e do levita é que não pararam, irmãos, porque não tinha nada para oferecer. Não tinha alegria e não tinha o azeite. Não tinha o Espírito Santo. Na bolsa do cristão, nas reservas do cristão, não pode faltar nem a alegria de Deus e nem o azeite do Senhor. Porque muitas pessoas nós iremos encontrar pelo meio do caminho que estão precisando dessa alegria que você tem no seu coração e desse Espírito Santo que Deus te enche todos os dias, todos os instantes. Pessoas estão precisando desta
desta alegria que tem sobre a tua vida e desse azeite que Deus tem derramado sobre você. Na bolsa do crente não pode faltar, irmãos, o vinho e o azeite. Não pode. Talvez até entenda o sacerdote, talvez até entenda o levita, não tinha na bolsa o vinho e o azeite, não tinha a alegria da salvação, não tinha ali a espiritualidade, o Espírito Santo, o azeite de Deus. Como é que eu vou atar a ferida de alguém se eu não tenho, irmãos, remédio para curar a vida de ninguém? Talvez eram eles que estavam feridos, vivendo ali de forma religiosa, vivendo ali, seguindo aquela lei e só aquilo. E a Bíblia diz que o samaritano, ele vai atar as feridas daquele homem que estava caído. Entenda outra coisa nessa noite. Você foi chamado para atar as feridas, não é para expor as feridas. Você foi chamado, irmãos, para curar, colocar o azeite, colocar o vinho, lavar e atar. Não é para expor. Irmãos, quantas pessoas estão expondo as feridas alheias? Quantas pessoas estão, irmãos, querendo ser os grandes, os santos, expondo os erros dos outros, expondo as feridas alheias? Não, eu e você fomos chamados para a gente atar essas feridas, para a gente curar essas feridas, através da palavra, através da oração, através da espiritualidade que Deus tem colocado nas nossas vidas. Eu e você fomos chamados para isso, irmãos, para curar feridas, para curar feridas. E eu queria já terminar, irmãos. Pastor, nessa noite, eu estou na situação de ferido. Tem problema não, irmãos. O bom samaritano está aqui. Quem é, pastor? O senhor? Nada. O bom samaritano é Cristo, irmãos. O bom samaritano é o Senhor. Não importa a maneira que você esteja nessa noite. Talvez, irmãos, a minha bolsa esteja vazia. Eu esteja precisando de azeite, eu esteja precisando de vinho, eu esteja precisando de alegria, eu esteja precisando de algo de Deus, e eu estou caído. Mas não tem problema. Se você, irmãos, é esse homem que foi espancado pelo mundo, espancado pelas drogas, pela prostituição, por este mundo, não tem problema, porque o bom samaritano também está passando aqui nessa noite. O bom samaritano também está entrando na tua vida nessa noite. O bom samaritano está te visitando nessa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos. O bom samaritano está aqui, irmãos. É Cristo para atar as nossas feridas, para colocar, irmãos, remédio, o azeite sobre as nossas feridas. Pastor, glória a Jesus, que eu não estou ferido, eu estou alegre, eu estou cheio do azeite. E eu te digo nessa noite, tem muitas pessoas precisando da tua alegria e do teu azeite. Tem muitas pessoas precisando da minha ajuda, da tua ajuda, irmãos. Que nessa noite, se você não for o homem caído, você seja o bom samaritano. Pastor, não sou o bom samaritano, sou o homem caído, não tem problema. O Senhor está aqui para te levantar, o Senhor está aqui para te erguer, o Senhor está aqui para curar as tuas feridas. Eu já quero tocar uma canção, passar uma canção, e que você possa ficar com esta canção, meditar nesta canção, e que Deus possa te abençoar. E eu quero já te convidar para amanhã estar aqui junto conosco. Pastor, eu quero me reconciliar, coloca teu nome se você quer se reconciliar. Pastor, eu quero aceitar a Jesus, coloca o teu nome se você quer aceitar a Jesus. Tá certo? Coloca teu nome aí. Vamos escutar esta canção em nome de Jesus. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades.
mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes, não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pegue na mão dele, pegue na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pegue na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo.